Olá, e hoje estou gravando um vídeo bem diferente do que eu costumo gravar. Porque o vídeo de hoje ele trata de um assunto muito delicado. Trata da partida de um grande amigo, de uma pessoa muito admirada. E eu resolvi batizar este vídeo de Por que estamos chorando? E eu queria dedicá-lo a mãe de Jonathan, Mana, a guerreira que acompanhou ele, na verdade, desde o início da vida, mas que enfrentou essa fase tão difícil que foi se agravando a cada dia mais e ela conseguiu estar ali junto. Eu quero dedicar à irmã de Jonathan, a Aline, a todos os familiares, os amigos, as tias, dedicar às pessoas que me acolheram aí perto e, em especial, eu queria também dedicar a Kaique e José, os dois primos de Jonathan, porque eles, de uma forma muito diferente da nossa, eles vão sentir muito a falta, porque eles eram primos ali, muito juntos pela própria relação de idade, pela relação das molequeiras, das brincadeiras, e eles vão certamente sentir muito essa falta. Mas eu queria também dizer que essa relação foi uma relação muito grande de aprendizados. Apesar do curto espaço de tempo, foi uma relação de aprendizados. E foi do início até o fim. E aí eu vou começar, talvez, um pouco do fim para o início, só para falar um pouco desses aprendizados. Jonathan faleceu no dia 2 de novembro de 2016, por volta das 21h30, e quando os familiares dele chegaram, veio o Kaique. Acho que deve ter o que, Kaique? Uns 7, 8 anos de idade, não sei exatamente. E primeiro ele chorou ali, viu as pessoas chorando. E como eles têm uma orientação religiosa evangélica, né? Então existe esse pensamento, que acaba sendo praticamente o pensamento de todas as religiões, seja com um nome ou com um outro, que quem morre vai para um lugar melhor, vai para junto de Deus, outros vai para a glória, variações do mesmo tema. E o que importa aqui é que naquele momento ele fez assim, ele deu aquela parada, né? Aquela parada que as crianças costumam dar de raciocínio lógico que adulto normalmente não tem. No meio daquilo tudo ali, daquela consternação toda, ele parou e fez assim: por que estamos chorando? Se ele foi para a glória. Era um raciocínio super lógico e aquilo me atingiu a queima-roupa, né? Estava eu e o pai dele conversando. E aí eu, claro, tinha que encontrar uma resposta e precisava ganhar tempo. E aí eu falei para ele: olha, a sua resposta, a sua pergunta, melhor dizendo, é muito inteligente. De fato, era uma pergunta muito inteligente. E ganhando tempo, claro. Aliás, é exatamente por essa inteligência que John te amava muito. E de fato, John amava muito aquele primo. E aí eu fiz isso que você falou, é verdade. Agora, o que nos faz chorar é a saudade. E a saudade é algo que aperta aqui dentro, e é isso que faz chorar. Não sei se ele se convenceu dessa minha resposta, mas ele me olhou, sentiu. E aquela resposta, na verdade, feita assim a queima-roupa, por uma criança de 7, 8 anos, que derruba qualquer um, me fez ficar ali também pensando sobre isso. Porque às vezes nós proclamamos tanto, que acreditamos que vamos para um local melhor e tudo, e no entanto, paradoxalmente, choramos. Parece que uma coisa não combina com outra. Mas acho que aquela resposta que eu dei para o Kaique é isso mesmo. Mesmo a gente acreditando,
mesmo a gente sabendo, mesmo a gente querendo isso, há uma dor muito forte, que é a dor da partida, para aqueles que a gente, pelo menos não mais nesse plano físico, a gente vai encontrar. E esse foi talvez o último aprendizado. Mas eu tive um aprendizado também nessa convivência com Ana. E ali eu vi o retrato, vivo, firme, concreto, da fortaleza, da dedicação. E tudo isso aliado a uma cumplicidade muito grande. Tinha hora que eu não sabia se eu estava olhando para Ana, se eu estava olhando para Jonathan. Era como se ele ainda estivesse dentro do seu seio e ao mesmo tempo ela estivesse dentro do seio dele. Ao ponto de se confundirem, ao ponto de passarem para as pessoas uma fé muito grande, um confortando o outro, um dizendo ao outro o que o outro precisava ouvir. E isso foi desde o início que eu os conheci até o último suspiro de John. Incrível esse aprendizado, e às vezes a gente acha que isso só acontece nos filmes, nos livros, mas isso acontece na vida real. Mas também a gente sabe que é muito difícil, porque como eu vi histórias lá dentro do hospital de mães que, quando souberam da situação real que seus filhos se encontravam, simplesmente surtaram. Algumas abandonaram os filhos porque não tinham estrutura para suportar tanta dor. E Ana rolou ali até o último minuto como alguém que pode ser chamado realmente de mãe, na acepção mais ampla da palavra. E John não podia ficar um segundo longe dela, porque quando ele olhava que não havia, até no último dia, eu me lembro que mesmo com o aparelho, ele olhou, ela tinha ido tomar banho, aí com o olho, e aí a Aline percebeu o que ele estava procurando, aí ele fez, ela foi tomar banho, aí ele se aquietou mais. Ou seja, era uma presença intensa na vida dele e ele na vida dela. E o grande aprendizado foi John. John é uma daquelas pessoas que você pode dizer assim, que é paixão à primeira vista. Quem cruzou com John nessa sua curta trajetória foi tocado de alguma forma. Impossível passar por John sem ter sido tocado de alguma forma. E eu vi vários e vários testemunhos, até de casal que estava para se separar, mas por conta de John, em uma situação até pitoresca, acabou voltando a se unir. E eu vi relatos de pessoas assim, desanimadas. E John, um garoto de 16 anos, faltando um pedaço da perna, sabendo que estava acometido por um câncer, e ali dando força para as pessoas. Eu conheci John no seu aniversário, nos seus 16 anos, em janeiro deste ano. Minha noiva que me levou. E eu não estava nem afim, confesso, porque eu disse: o que eu vou fazer numa festa de adolescentes? Além do mais, eram parentes, né, até do ex-namorado dela e tudo. Mas, além de eu estar sempre muito aberto ao novo, parece que eu fui atraído e eu tinha que ir para aquela festa. Chegando lá, eu conheci John. O John estava com uma prótese na perna, mas muito feliz, muito sorridente. E é paradoxo quando a gente lembra do sorriso e quer chorar. Mas ele estava muito feliz e eu fiquei, magnetizado por aquela energia que ele passava. Puxa vida, como é que alguém nesse estado aí? Eu soube da história dele, que desde os 12 anos que ele perdera a perna, e como é que ele conseguia manter aquela energia, comemorando. Ele estava comemorando o último aniversário, mas a gente não sabia, talvez ele até soubesse, certamente o pai sabia.
E ele estava tão tenso, tão imerso naquela festa, que eu também fiquei tão empolgado. Eu queria gravar uma entrevista com ele, como coach. A gente acaba querendo descobrir essas fontes de energia, o que leva essas pessoas a encarar desafios tão intensos assim. E eu estava encantado com aquilo, queria saber. E aí conversei com ele, a gente ia gravar uma pequena entrevistazinha ali, alguma coisa, fazer um vídeo curto. Mas ele estava muito envolvido naquilo e eu respeitei. De vez em quando ele voltava e falava para mim, olha, daqui a pouco, viu? É porque chegou um amigo meu. Olha, daqui a pouco, é porque chegou não sei quem. Isso foi, e eu não consegui realmente gravar. E a festa era dele, não tinha que gravar, podia ser em um outro momento. Acabou que a gente não gravou esse vídeo, mas tem coisas gravadas mais profundas do que um vídeo aqui no meu coração. E aí, eu me lembro que eu gravei um pequeno vídeo, o vídeo mais curto que eu já gravei, uma passagem dele por mim, eu estava filmando e registrei, foquei nele e capturei, eu acho que a palavra melhor é capturei, porque capturei algo que vai ficar eternizado e foi o sorriso dele, esse sorriso de John. E ele me trouxe então alguns aprendizados. A partir dali eu passei a conviver mais perto, a trocar mensagens e a conversar com os familiares que foram me acolhendo aos poucos. Eu fui entrando na família de certa forma e eu aprendi com o John algo que eu já sabia, mas que ainda não tinha visto isso na prática, que a dor é inevitável, mas que o sofrimento ele é opcional. E isso quem disse foi Carlos Drummond de Andrade. E eu já tinha lido isso, já tinha até estudado isso, mas ainda não tinha visto, não tinha vivenciado, não tinha experimentado isso na prática. E eu vi um garoto de 16 anos fazendo isso. Em nenhum momento ele se lastimava, em nenhum momento ele xingava, ele reclamava. Ao contrário, ele dizia, se Deus me curar, Deus vai ser Deus. Se Deus não me curar, Deus continuará sendo Deus. E assim, essa lição era muito grande. A outra lição de John era sorrir. Às vezes a dor era muito intensa e ele dava uma aliviada, mas sempre que parece que a dor ia embora, ele voltava com um sorriso, com uma molecagemzinha, com uma brincadeira. Eu me lembro a gente assistindo um filme, o último filme que a família, uma parte da família, nós estávamos assistindo juntos, A Bela e a Fera, e cada um dando um palpite sobre o que tinha acontecido. Aí ele olhou e fez assim, ele levantou, ele só estava podendo ficar em uma determinada posição, ele não conseguia se encostar, não conseguia deitar, levou 3 meses nesse estado. Aí numa levantada ele fez, vocês são sabidos, hein? Como criticando uma coisa que era tão óbvia para ele, que era uma sacada, uma inteligência muito grande. E a outra coisa que John me ensinou muito foi essa luta. Ter fé na luta, lutar com fé e, ao mesmo tempo, não se desesperar na luta. Mostrando uma resiliência muito grande que eu não sei, talvez só os grandes espíritos, as almas mais elevadas, elas tenham isso, porque eu não tenho. E comecei a ver isso ali num garoto de 16 anos, chamado John, que eu chamo Super John. E aí eu me vi me despedindo de John, a partir daquela cirurgia, a última, onde ele foi aberto, mas o tumor já tinha tomado tamanhas proporções que os próprios médicos não puderam mais ir avante e entregaram a Deus. E mesmo naquele dia, quando ele voltou do centro cirúrgico, a mãe conversou com ele manteve a mesma resiliência de sempre. E aí veio a crise, essa que ele passou 3 meses sem conseguir mais se levantar, se encostar, nem deitar, numa posição muito desconfortável. E o último dia, eu fui visitá-lo no hospital, onde ele já estava indo embora aos poucos. E ali estavam a mãe dele, como sempre, a irmã dele, a tia dele, a pastora, perdoe agora falhar o nome, mas eu não vou cortar o vídeo para fazer isso, mas pessoas que estavam ali muito unidas, como foram escolhidas para tomar conta de John
naquele momento muito especial. E eu tive a oportunidade de ver John perto dos últimos minutos. Cheguei a sair do hospital e a voltar porque não podia estar longe. Diz que onde estivesse o tesouro, ali estará seu coração. E John é um tesouro universal, um tesouro de muitas pessoas, um grande tesouro que não se esgota. E não vai se esgotar nunca, que vai estar na lembrança nossa, de todos nós, a cada dia. E eu queria pedir assim, que quando a gente sentisse essa dor muito grande, querendo rasgar nosso peito, que a gente perguntasse, como Kaique perguntou, por que estamos chorando? E aí a gente lembrasse o sorriso de John, esse belo sorriso de John. E eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a Geisa por ter me apresentado John aos familiares, agradecer a cada pessoa que me permitiu compartilhar esses momentos. E eu quero agradecer a John pela oportunidade, nessa sua trajetória tão curta, mas tão intensa. Uma vida curta, uma história tão grande, de ter me permitido conhecê-lo, ser seu amigo, e de experimentar uma sensação de pai. Com todo respeito ao pai de John, aos tios, mas acho que John é o filho que qualquer pai, qualquer mãe gostaria de ter, e eu me senti, ainda que distante, ainda sem pertencer à família, ainda que um estrangeiro. Como por algum tempo. Não sei se o pai de John, mas John como um filho. Eu acho que é isso. Obrigado.